Olá, eu sou a Vitória Leal e hoje a gente vai falar sobre um artigo que foi publicado no Cyber of Security em 2020. Ele fala um pouco sobre como funciona a questão da cibersegurança com objetivo limite, né, que é o poder de negociação. Pense na cibersegurança. Para o time de TI, é um conjunto de falhas. Para um CEO, é um custo de segurança. E para a equipe de marketing, é um risco de reputação. O problema real da segurança não é a falha técnica, é a falha na comunicação. A cibersegurança é uma palavra que significa coisas fundamentalmente diferentes para cada parte de sua organização. Essa confusão é o que nos torna vulneráveis. Hoje a gente vai dissecar um artigo acadêmico fundamental que aborda a desordem comunicacional. Foi publicado, como eu já disse, no Journal of Cybersecurity em 2020, dos autores Helena Castren e Risto Rajal. A gente pode começar dizendo que esse trabalho ele utiliza conceitos emprestados da sociologia para decifrar a gestão moderna de risco. O conceito-chave aqui é o objetivo limite. O termo foi popularizado por Schwartz, Leigh Stars e Jamie Grimston. O objetivo limite é algo que é maleável e suficiente para ser compreendido por diferentes grupos, cada um com seus próprios objetivos e regras, mas robusto o suficiente para manter uma identidade comum entre eles. Pense nisso como uma ferramenta de tradução. A tese do artigo é o seguinte: a cibersegurança funciona com um objetivo limite. Ela precisa ser flexível para ser discutida pelo financeiro, pelo técnico, mas precisa ser estável o suficiente para que todos saibam que estão falando do mesmo risco fundamental. O sucesso da segurança depende de como as partes negociam e moldam o significado desse objeto. Para entender a aplicação, precisamos solidificar a teoria. O objeto limite possui 4 características cruciais. A primeira é a interpretação local. Cada comunidade, os negócios, TI, etc., o interpretam de formas que fazem sentido para o seu próprio contexto. A segunda é a estrutura comum. Embora as interpretações variem, a estrutura central do objeto é a mesma. O risco de ransomware, por exemplo, é a estrutura comum. A terceira é a flexibilidade de uso. O objeto se adapta a diferentes necessidades, desde a construção de um orçamento até a escrita de um código de segurança. E a quarta característica são os sinais e símbolos, que talvez seja a mais importante. Ela que é o ponto de referência para os negócios e a cooperação. É o artefato em torno do qual as pessoas se reúnem. Os autores analisam artefatos específicos que atuam como objetos limite na cibersegurança. O conceito que ajuda a entender esses conflitos de interesse é que a TI quer a segurança máxima, um custo alto com lentidão. O negócio quer velocidade máxima, custo baixo e risco alto. E o objeto limite, a cibersegurança, quer a cibersegurança. É o campo de batalha onde esses interesses são ou deveriam ser negociados. Para a gente identificar os artefatos limites da cibersegurança, Krasny e Rajak examinam como a cibersegurança se manifesta em artefatos reais dentro da empresa. O primeiro é a Política de Segurança da Informação. Para o CEO, é um documento assinado para provar que prova compliance. Para o funcionário, é uma regra chata que o impede de fazer o seu trabalho. O segundo artefato crucial são as métricas e relatórios de risco. Para a segurança, métricas são números técnicos, tempo de resposta de incidentes, números de vulnerabilidades. Para a gestão, métricas são financeiras, o valor do dinheiro, do risco residual, o retorno sobre o investimento de segurança e o número em si é o objeto limite que precisa ser traduzido. O registro de risco é o melhor exemplo de um objeto limite. Ele lista o risco, por exemplo, perda de dados de um cliente. O time técnico avalia a probabilidade, o financeiro avalia o impacto monetário e eles usam o mesmo item de registro, mas com lentes totalmente diferentes. Frameworks como o NIST ou ISO 27001 também são objetos limites. Eles fornecem estruturas comuns.
Os títulos dos capítulos são os mesmos para todos, mas a interpretação local é vasta. O time de editoria vê como checklists e o time de infraestrutura o vê como requisitos técnicos. A falha na segurança ocorre quando um grupo tenta impor a sua interpretação. Por exemplo, quando a TI impõe uma regra técnica sem explicar o impacto no negócio. O artigo sugere que o sucesso depende da negociação e da criação de um vocabulário híbrido para todos usarem. O poder da negociação. Os autores destacam que é importante entender como a comunicação prática interage com o objeto limite. A comunidade dos negócios valoriza a velocidade, eficiência e o retorno financeiro. Vê segurança como um custo. Já a comunidade de segurança/TI valoriza a integridade, confidencialidade e controle, e vê o negócio como um risco. A negociação eficaz requer duas estratégias centrais: a tradução e a mediação. A tradução significa que converter o jargão técnico, por exemplo, vamos implementar Multi-Factor Authentication em valores de negócio. Vamos reduzir 99% o risco de comprometimento de contas de alto valor. É essencial ter mediadores, que são pessoas ou papéis, como CISO moderno, que possuem influência nos dois dialetos, que não pode ser apenas técnico, ele deve ser um tradutor e negociador de risco. Ele é o guardião do objeto limite, garantindo que a estrutura comum permaneça intacta enquanto as interpretações locais são respeitadas. A cibersegurança é moldada pelo uso. Quando as equipes de negócio reclamam que a nova política de VPN está desacelerando as vendas, a política é ajustada. Eles estão moldando o objeto limite. Um bom processo de segurança aceita essa moldagem, contando o risco fundamental que não seja velado. Negociação é aceitar a moldagem mútua. A primeira implicação é a necessidade, as implicações práticas que a gente redefine no papel de segurança. A primeira implicação é a necessidade de abandonar a mentalidade de imposição. A segurança não pode ser um comando, deve ser uma proposta de valor e é aceita por negociação. As empresas devem padronizar a linguagem de risco para que elas sejam imediatamente compreensíveis, em vez de risco alto. Usar um quantificador de impacto de negócio, por exemplo, um risco que nos custará 5% de receita no próximo trimestre. Implicação 3. O papel do CISO é redefinido. Não é o chefe de tecnologia de segurança, mas o especialista em comunicação de risco. Ele deve iniciar a negociação, ouvir as preocupações do negócio e adaptar as soluções de segurança para habilitar o negócio e não apenas protegê-lo. Na implicação 4, nós temos a documentação com ferramentas de diálogo. As políticas e documentações de segurança devem ser projetadas com objetos limites. Devem ser modulares. A seção técnica para TI, o sumário executivo, focado em impactos para a gestão e documentos não é apenas uma regra, é uma ferramenta de diálogo. Então, a gente consegue concluir na segurança é governança. O estudo dos nossos autores nos mostra que a cibersegurança, ao ser entendida como objeto limite, exige uma abordagem de governança. O problema não está no vírus, mas no gap entre silos organizacionais. A segurança é uma atividade que é mantida em conjunto por diferentes comunidades através da negociação contínua. Para fortalecer a sua postura na segurança, pare de apenas comprar novas ferramentas. Comece a investir em traduções, mediações e negócios. O objeto limite só funciona quando todos os lados estão dispostos a moldá-lo e aceitar o vocabulário híbrido. O poder não está na tecnologia, mas na capacidade de negociar a realidade de risco entre os diferentes grupos. Muito obrigada pela atenção.